para de gritar comigo. Para de gritar você comigo. Foi assim que eu parei de gritar. Vamos descobrir como foi isso? Mamães e papais, quem nunca gritou com seu filho? Quem é que não grita até hoje? Às vezes escapa, né? Mesmo não querendo. Mas comigo foi assim. Um dia, todo mundo tenso, Nicolas no banho, e eu gritei com ele. E ele gritou de volta. No que ele gritou de volta, eu perdi de novo todo o meu eixo e falei, então para de gritar. Aí ele, para de gritar você. E aí eu levei esse troco na cara, né? E aí eu comecei a pensar, por que que a vida tá de cabeça para baixo dentro da minha casa? Por que que esse clima todo tá tenso? E aí eu comecei a entender que eu precisava dar o modelo correto, parando de gritar. Não foi fácil. Mas a hora que eu consegui absorver essa ideia de que eu teria que parar de gritar primeiro, para ele parar de gritar comigo de volta, só como resposta, tudo ficou um pouco... uma luz no fim do túnel, vamos falar assim? Não ficou mais fácil não vou mentir para vocês, mas uma luz no fim do túnel acendeu. E aí eu comecei nesse processo interno de trabalhar o não gritar. Como foi isso? Primeiro, elencando ali a prioridade, o que eu quero comunicar para o meu filho. Qual é a prioridade? Qual é a importância do que eu quero comunicar? Precisa ser a distância? Eu preciso dar um grito porque ele está longe? Se ele está longe, ele não está nem prestando atenção em mim, né? Quanto mais no que eu vou falar com ele. Então, aquela dica, né, de abaixar na altura do olho e conversar olhos nos olhos, por que que ela é tão importante? Porque faz a criança se conectar com você. Alguns autistas não têm esse contato visual. O meu filho tem, então foi um pouco mais fácil comigo nesse sentido. Porque eu virava para ele, abaixava, falava o nome dele, chamava e olhava no olho. Por mais que ele desviasse, quisesse fazer outra coisa, eu conseguia me comunicar diretamente. Essa foi a primeira dica que eu posso dar para vocês da base da comunicação. Então, o que é que eu quero comunicar, se é de extrema importância, se eu posso chegar perto e ter esse contato visual. Segunda dica, cuidar de você no processo. Como é isso? Tô cansada, me percebi cansada. Então, é esse olhar mais voltado para mim do que para a criança nesse momento. Tô cansada, tô com pressa, muita pressa. Para mim, tirar do eixo, estar com pressa, estar atrasada para um compromisso é o fim. Então, o que eu posso fazer? Respira. Primeira coisa, respira. Entende qual é a necessidade ali, qual que é a urgência, a demanda. E vamos fazer um plano de ação para aquela demanda. Como que é isso? Então, por exemplo, estou atrasada para chegar na terapia. Explicar. Chegar no olho. Filho, nós estamos nos atrasando para a terapia. Vamos colocar a blusa agora, vamos entrar no carro e vamos. Então, assim, funciona, né? Pelo menos agora, nesse momento, funciona para mim. Mas o me cuidar. Então, tentar me planejar um pouco antes. Tentar ver se eu tô num dia que aconteceu alguma coisa profissional, não precisa nem ser ali com a criança, que me tirou do eixo. Paro, respiro, tomo um café, medito, sabe? Procurar alguma coisa para que eu volte a ter calma para lidar com as próximas situações do meu dia a dia, com a criança, no caso, que a demanda é maior, né? Então, cuidar de você no processo é muito importante. Outro ponto é a expectativa e a realidade. Então, eu espero que eu, dando um comando, ele vai ser ouvido e assimilado. Então, por exemplo, filho, é hora de escovar os dentes, fazer xixi, trocar de roupa, porque a gente vai para a escola. E eu tô lá na cozinha, terminando de lavar a louça do café da manhã. Chego na sala, ele tá lá brincando com o carrinho. Por quê? Porque na cabeça dele tem todo o tempo do mundo, ele acabou de acordar, ele acabou de tomar o café, ele tá em outro ritmo e eu tô ali acelerando ele. Essa expectativa que a gente tem, primeiro ponto, a gente vai se frustrar se a gente tem uma expectativa muito alta. Então, abaixa o nível da sua expectativa. E a realidade é que a gente tem uma outra criança do outro lado, escutando uma informação, né, um pedido,
que para ele às vezes não é interessante. Eu quero ficar brincando aqui com o meu carrinho, né? Então, é o ajuste dessa realidade e aproveitar esse momento para explicar. Olha, filho, com muita calma, né? Com muita paciência. Mas olha, filho, a gente precisa agora escovar os dentes, você não comeu? Então, precisa escovar os dentes, sabe? Gastar ali um português que demora e por isso o planejamento do tempo, né? Isso é muito importante pra gente e a gente faz isso intuitivamente, tá, gente? Não tô falando que tem que ter planilha pra isso não, pelo amor de Deus. É só a gente planejar que pode dar ruim. Alguma coisa pode dar ruim nesse processo, né? Então fazer um pouco com mais calma, um pouco com mais tempo e entender que daquela ação pode ter uma lição para a criança. Então, entender que daquela ação pode ter uma lição, né? Você pode ter uma explicação do porquê que está acontecendo aquilo, a criança assimila e aprende para a vida. E cria ali um senso de responsabilidade. Então eu acabei de tomar café, tenho que cuidar dos meus dentes, então vou lá, vou escovar. Não vai ser assim, né? Via de regra, perfeitinho. Mas o que vai dar autonomia para nossa criança, né? Então hoje eu nem preciso falar. Hoje, quando eu falo escovar dente, fazer xixi, colocar o uniforme, já sabe, né? Então eu não preciso ter esse desgaste que eu tinha há algum tempo atrás. E há pouco tempo atrás, tá, gente? Eu parei de gritar, vamos falar o quê? Faz 1 ano e meio, por aí. Então é recente essa história na minha vida. E foi um desafio muito grande, mas eu percebi que eu precisava dar um modelo. Viver em pé de guerra, quem ganha no grito, né? Ninguém vence no grito, todo mundo perde a razão. Então eu gerava um clima muito ruim dentro da minha própria casa. Então quando eu percebi que dependia de mim, eu fiz questão de mudar. Pensa e vamos tomar outra direção. E aí eu descobri que a partir das situações cotidianas do dia a dia, eu tinha que ter o meu autocontrole para que pudesse dar lições de responsabilidade para o meu filho. Nem sempre é fácil, às vezes vaza um grito, às vezes escapa um grito. E tudo bem, eu sento e explico, a mamãe tá nervosa, a mamãe gritou por isso, isso e isso. E aí, ele, mesmo chorando ali, ele entende. Recentemente, o que aconteceu? Ele bateu muito forte a porta do carro na minha cara, porque ele não queria ir para tal lugar, enfim. E aí eu falei, não vai bater a porta do carro. Vai ser um momento, mas era um momento que eu estava extremamente nervosa. Mas foi um momento de aprendizado. Eu falei, desce do carro, nós vamos conversar. Senta no sofá que nós vamos conversar. Ele foi em prantos pro sofá, mas eu expliquei, não se bate a porta do carro. Eu sei que você está nervoso porque você não quer ir, porque você queria ter ficado brincando. Mas é importante, é o nosso compromisso, a gente tem horário. E nós vamos chegar atrasado, gente. E ele detesta chegar atrasado nos lugares. E acho que eu coloquei isso no chipzinho dele já. E assim, foi muito importante aquela lição. E eu expliquei, eu tô nervosa, tô faltando um pouquinho pra eu gritar com você. E eu não quero gritar, não quero voltar a gritar com você. E aí ele entendeu, foi pro carro e a gente foi, né? Ele foi se acalmando durante o caminho, eu também, né? E aí a gente chegou, já tava outra criança, outra história, né? Então é importante, essas lições do dia a dia são importantes não só para eles, mas para nós também, né? Como exercício de autocontrole. Bom, de lição, eu só posso falar para vocês que é libertador parar de gritar e que depende de nós darmos o modelo correto para que nossos filhos, porque a gente quer que eles sejam, né? Então, se eu não quero que a minha vida seja pautada em gritos, parte de mim não gritar. E é libertador quando a gente consegue olhar de longe e falar assim, nossa, já faz um tempo que eu não tô gritando, tô conseguindo lidar com essa situação de uma maneira diferente, como eu não lidava antes, né? Isso realmente não tem preço. Vamos viver em paz, vamos viver de uma maneira leve, mostrando os nossos princípios também para os nossos filhos. É isso. E conta pra mim, você grita com seu filho? Ou você já parou de gritar? Como que foi isso pra você? Conta aqui pra gente poder trocar aqui essas informações. Um beijo e até o próximo vídeo.